Olá pessoal, não sei que horas vocês estão a ver esse vídeo, mas aqui já são quase 0 horas e eu tô cheia de sono, mas prometi para essa pessoa que eu iria gravar esse vídeo e postar no dia 14. Então dia 14 já é depois da manhã, quer dizer, praticamente amanhã, né? Porque hoje já é segunda-feira, são 23 horas e qualquer coisa. Então estou gravando esse vídeo exatamente para que ela se informe. Com certeza não vai ser só ela que vai precisar desse vídeo, então se você está precisando ou está pensando em vir estudar aqui na Polônia e também quer saber quais são os requisitos para que ingresses nas universidades polonesas, então fique nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acho que eu ainda não me apresentei, mas não tem problema. Eu sou a Cíntia, vivo já na Polônia há 5 anos, então algumas coisas sobre a Polônia eu sei, o que não sei eu pesquiso, como o conteúdo desse vídeo. Algumas coisas eu tive que pesquisar porque eu estudo numa universidade pública e as universidades públicas são mais difíceis de ingressar do que as universidades privadas, principalmente aquelas que têm assim um alto nível de reconhecimento no país. Ok, então exatamente esse vídeo foi feito porque esta pessoa que pediu que fosse feito. Primeiro vou dizer todos os documentos que você precisa para ingressar nas universidades. Então, antes de você sair do país em que você reside agora, primeiro tens que ter esses documentos em posse, para que não tenha aquela complicação de ligar novamente para o país em que você morava, para pedir os familiares que vão até a escola, que você precisa daquele documento ou daquele, e pode demorar o processo de ingresso na universidade. Sem eles, infelizmente, não vais poder estudar. Simples assim. Então vamos aos requisitos. Primeiro, você tem que ter o certificado, ou seja, o certificado do ensino médio tem que estar reconhecido para nós angolanos, para nós angolanos, o certificado tem que ser reconhecido no Mirex. Nós chamamos de Mirex. Ou seja, é o Ministério, acho que é o Ministério das Relações Exteriores. Então, para quem não é angolano, esse documento tem que ser reconhecido, não sei como é que chama isso nos vossos países, mas algum ministério que se responsabiliza pelos documentos, ou seja, alguma entidade em que o carimbo nele pertencente vai ser reconhecido no outro país. Não sei se me entenderam, mas é assim. Primeiro você precisa ter o certificado do ensino médio reconhecido. O plano de aulas no ensino médio, por exemplo, na 11ª e 12ª classe. Então você tem que ter todo o plano de aula que você teve. Por exemplo, na 10ª classe você teve matemática, física, química, entre outras disciplinas. Então, na disciplina de matemática você tem que colocar que tiveste equação do primeiro grau, limites, frações, integrais, todos os tópicos que você teve na matemática tem que colocar aí neste mesmo relatório, e a escola em que você estudou o ensino médio tem que te dar esse relatório e tem que carimbar, tem que estar assinado, tudo bonitinho, e tem que estar também reconhecido. Terceiro que você vai pedir no país antes de sair, também tens que pedir a relação discriminativa das notas. Ou seja, por exemplo, aqui na Polônia as notas vão de 2 a 5. Aqui não tem 0, então você pode já errar tudo, até errar o teu nome. Você não vai tirar 0, vai tirar 2. Então, em Angola, nós temos as notas de 0 a 20, mas aqui apenas de 2 a 5. Você pode colocar por percentagem. Por exemplo, em Angola, de 0 a 20, 0 é 0%, 20 é 100%. Mas aqui, considerando as notas daqui de 2 a 5, 5 equivale a 20 em Angola. Antes de sair do país, pretendes estudar na Polônia, você tem que ter já esses 3 documentos. De preferência, pedir já na escola os 3 documentos. O certificado, o plano de aulas que você teve no ensino médio completo. E terceiro, tens que ter a relação das notas, ou seja, em sistema americano. Então, de preferência, você colocar em percentagem. Ok, depois de você ter esses 3 documentos, você tem que levar para o ministério, não sei, algum ministério em que reconhece os documentos que você pode utilizar no exterior, ou seja, que vão ser também aceitos no exterior. Então, você tem que ter isso. Em Angola, nós chamamos de Mirex. Não sei nos outros países como é que se chama. Até tô a ficar cansada. Tô com sono.
Ok. Depois de você ter esses 3 documentos, quando você pedir o visto de estudante, você vai receber da embaixada no seu país mesmo. Ou seja, se você estiver no Brasil, então você vai receber na embaixada da Polônia no Brasil, você vai receber esse documento aqui que eu vou passar. Esse documento também é essencial para quando você chegar aqui na Polônia, porque é a confirmação de que o governo polaco que está no seu país já te permitiu vir para a Polônia. Depois de chegar aqui na Polônia, você já tem esses documentos. Antes de você fazer a inscrição na faculdade, você vai ter que fazer o curso de língua. A não ser que você já fale inglês e você queira estudar em inglês. Então, se você pensa em adquirir alguma bolsa por aqui, então você tem que estudar em polonês, ou seja, vai ser obrigada a fazer o curso de língua. No curso de língua, acho que não tenho nenhum vídeo aqui sobre o curso de língua, tenho que fazer um vídeo aqui sobre o curso de língua. Então, no curso de língua você vai precisar apenas do documento que você recebeu na embaixada a princípio, né? Porque tem pessoas que às vezes conseguiram que patrocinasse alguma viagem para aqui, para a Polônia, assim, em cima da hora e não deu para pedir aqueles documentos que eu falei há pouco tempo. Porque esses documentos você vai precisar apenas para ingressar na faculdade e também vai precisar para pedir o certificado na escola de língua, porque sem esses documentos que eu acabei de falar que você tem que pedir no teu país, você aqui na Polônia não receberá o certificado de polonês, o que significa que não vais poder entrar na universidade. Então é isso. Pode ser que você vai vir às pressas, então você ainda vai ter até o final do primeiro semestre de língua para você conseguir aqueles 3 documentos que eu disse que você tem que pedir na escola em que você fez o ensino médio. Vais fazer o ano de língua. Acho que eu vou fazer um outro vídeo a falar sobre o ano de língua e os documentos. Depois de você terminar a escola de língua, se você não tiver entregue esses documentos do ensino médio que eu acabei de falar, eles não irão te dar o certificado. Tendo esses documentos, você vai ter que levar para traduzir na língua polaca. Menos o certificado de língua, porque você já vai ter em polaco, mas os 3 documentos que você pediu no seu país, você vai ter que traduzir na língua polaca. Depois de você traduzir esses 3 documentos, já ia me esquecendo. Além dos 3 documentos que você tem que pedir na escola, ou seja, os temas de cada disciplina que você teve, o certificado, a conversão das notas no sistema americano, ou pode ser essa em percentagem. Esqueci de dizer que também você tem que colocar a carga horária nesses documentos. Por exemplo, no ano, a matemática tiveste, por exemplo, umas 70, 60 horas de matemática. Claro, não é assim na semana toda corrida. Pode ser que hoje, por exemplo, tiveste 1h30 de matemática, próxima semana terás 2 horas, na outra terás 1 hora. A junção de todas essas aulas de matemática, a carga horária, o tempo que ela durou. Então, também terás que ter um documento que especifica a carga horária de todas as disciplinas que você fez. Ok. Depois de ter todos esses documentos, ou seja, a carga horária, o certificado do ensino médio, os temas das disciplinas que você teve, as notas que é convertida, o certificado em polaco e o certificado do ensino médio. Então, depois de você ter todos esses documentos, excluindo o certificado da escola de língua, esses documentos que você trouxe do Brasil, que você trouxe de Angola, que você trouxe de Moçambique, você vai ter que levar num estabelecimento, ou seja, numa instituição que verificam se os teus documentos são realmente verdadeiros. Ou seja, eles têm que dar o aval de que os documentos que você entregou, os documentos que você trouxe para ingressar nas universidades são realmente verdadeiros. Então, quando você receber, eles vão te dar este documento aqui, que você também vai ter que anexar. Esse documento prova que os teus documentos são totalmente verdadeiros, foram verificados e que você está apta para fazer a inscrição em uma universidade ou em uma instituição polonesa. A pergunta foi essa. Então, para ingressar nas universidades polacas, você precisa de ter todos esses documentos que eu falei e, em seguida, é só fazer a inscrição online.
podes fazer a inscrição em qualquer uma das universidades. Assim que você fizer a inscrição online, depois de alguns dias, eles vão enviar uma mensagem para você, um e-mail, a dizer que você fez a inscrição foi bem sucedida e em algumas universidades você vai ter que fazer uma entrevista. Nós aqui chamamos de Rozmowa Kwalifikacyjna. Até não é qualificado, é qualificacyjna. É assim que se fala. Então você vai ter que fazer essa entrevista na universidade, independentemente da universidade que você escolheu. Então, nesse sentido, eu aconselho a você a fazer inscrição em várias universidades. Não se foque só em uma, porque pode ser que demorem para responder a sua admissão. Podes pesquisar algumas que tiverem o seu curso, você se inscreve online em várias e depois vão enviar um e-mail marcando a data e a hora que você vai para lá fazer a entrevista. E mais uma coisa, a entrevista é em polonês. Então, você que saiu agora da escola de língua, vai fazer entrevista em polonês, é uma merda. Sério, é difícil, é muito mais difícil porque você acabou de sair da escola de língua e na escola de língua, não vou vos mentir, na escola de língua não ensinam nada, você aprende mais na rua do que na escola de língua, porque na escola de língua só te ensinam como ir na loja, como ir comprar roupa, como experimentar, não te ensinam mesmo as conversas de verdade, conversa que é preciso, que realmente é necessária, eles não te ensinam. Então, ou você vai ter que treinar muito com os amigos que tem aqui, se não tiveres amigos ainda, faça já amigos no primeiro ano, começa já a fazer amizades para você treinar um pouquinho e depois ir para lá fazer essa entrevista. Muita gente não passa na universidade exatamente nesta entrevista. Depois de alguns dias, enviam um e-mail, você vai, faz a entrevista e eles depois ainda têm que processar todos os dados, só assim depois é que te mandam a mensagem que você foi aprovada para entrar na universidade. Mas isso eu estou falando na licenciatura. Isso é para licenciatura. Você foi aprovada para entrar na universidade. Mas as universidades mais potentes daqui da Polônia, eles são muito rigorosos. Tem vezes que você se inscreve da primeira vez, eles não te chamam, vais fazer a entrevista, não te chamam, você se inscreve na segunda fase, vai fazer a entrevista, não te chamam, se inscreve na terceira fase e pode se dar o caso que também não te chamem. Então, se você só está dependendo desta universidade, vais ficar o ano sem estudar. Então, é aconselhável você faça a entrevista, faça a inscrição em várias universidades. Então, se você já tiver todos esses documentos, já fizeste a inscrição, te enviam um e-mail para você fazer a entrevista. Se você passar na entrevista, eles depois de uma semana no máximo, em algumas, depois de uma semana no máximo, eles te chamam e dizem que você foi aceito na universidade e que você precisa reunir todos os documentos para entregar. São esses documentos que você já levou para reconhecer ali, já trouxeste do Brasil, de Angola, de Moçambique. Então, você entrega esses documentos e estás inscrita na universidade, isso para a licenciatura. Mas, para o mestrado, para quem quiser entrar no mestrado, são realmente todos esses critérios, para quem não fez ainda a licenciatura aqui, então para o mestrado são todos esses critérios, plus, em vez da entrevista, qualificação, pelo menos na universidade em que estou, em vez da entrevista, você faz um teste. Então, é um teste de aptidão. Mas não se preocupem que eles enviam todas as perguntas ou às vezes enviam todos os temas que você vai ter que estudar para fazer a prova. Então, se você se preparar bem, você pode passar. Se aprova com 51%. Então, se você tiver 51%, você passa normalmente e pode fazer o mestrado. Em vez do coisa da entrevista, na minha universidade você não faz a entrevista, mas sim você faz um teste para poder entrar. Ok. Acho que é tudo. Se tiver mais alguma pergunta, podes escrever nos comentários que eu vou novamente pesquisar e faço um vídeo para te informar melhor. Então, para quem quiser vir estudar na Polônia, esses são os requisitos e também, né, tem um plus que a Polônia é um dos países da Europa mais baratos.
Eu falei sobre o custo de vida aqui neste vídeo, então é só dar uma olhada. É barato. É barato, é isso que eu posso dizer, é barato, né? Não é assim tão caro quanto a França, por exemplo. Aqui é muito mais barato. Então acho que foi tudo. Vou dormir. Já fiz o vídeo, acho que eu vou ter que editar hoje também para dar tempo, para dar tempo de postar amanhã. E é isso. Fiquem bem. Até mais. Basei. Tchau.